E se eu te dissesse que um dos maiores heróis do Rio Grande do Sul pode ter sido responsável pelo massacre mais covarde da história gaúcha? Que o homem cujo nome batiza ruas, praças e monumentos pelo estado inteiro talvez tenha vendido seus próprios soldados para o inimigo? Cerro de Porongos, 14 de novembro de 1844. Madrugada fria no Pampa. 100 homens negros dormem tranquilos no acampamento Farroupilha, confiantes na proteção de seus comandantes. São os famosos lanceiros negros, guerreiros que há 10 anos lutam pela liberdade, empunhando lanças contra o império, sonhando com uma terra onde a cor da pele não defina o destino de ninguém. Homens que deixaram senzalas para se tornarem soldados, que trocaram o chicote do feitor pela promessa de igualdade numa república gaúcha. Em poucas horas, quase todos estarão mortos, massacrados enquanto dormiam, surpreendidos por um ataque imperial tão preciso, tão certeiro, que parece impossível ter sido apenas sorte ou estratégia militar brilhante. Como os soldados de Caxias souberam exatamente onde atacar? Como conheciam cada detalhe do acampamento? Como conseguiram isolar justamente os lanceiros negros do resto das tropas farroupilhas? A resposta a essas perguntas pode estar nas mãos de Davi Canabarro, o general que os gaúchos veneram há 180 anos como símbolo máximo da bravura pampeana, o estrategista brilhante, o leão de Caçapava, o homem que supostamente nunca perdeu uma batalha, que enfrentou o império com coragem e honra, que se tornou lenda viva antes mesmo de morrer. Mas e se essa lenda for construída sobre uma mentira? E se por trás da farda gloriosa se esconder uma das traições mais calculadas da história brasileira? E se Canabarro não foi vítima de porongos, mas seu arquiteto? Porque, veja bem, estamos falando de um fazendeiro rico, dono de escravos, político pragmático, que vivia num mundo onde negros livres armados representavam a maior ameaça imaginável à ordem social. Um homem que negociava a paz com o Império justamente quando esses mesmos negros começavam a cobrar as promessas de liberdade feitas no início da Revolução. Um general que, convenientemente, não estava presente quando seus soldados mais fiéis foram massacrados. As evidências são perturbadoras, as coincidências impossíveis de ignorar, e o silêncio da história oficial sobre porongos, ensurdecedor. Durante décadas, transformamos Canabarro no herói perfeito que nossa identidade gaúcha precisava. Construímos estátuas, escrevemos hinos, contamos histórias de glória e honra, mas nunca fizemos a pergunta mais importante: e se estivermos celebrando o homem errado? Porque Davi Canabarro não é apenas uma figura do passado, ele é o espelho da nossa alma coletiva. É a escolha que fizemos entre a verdade incômoda e o mito reconfortante, entre enfrentar nossas sombras e viver na fantasia de uma pureza que talvez nunca existiu. E agora chegou a hora de olhar esse espelho de frente, de conhecer quem realmente foi o homem por trás da lenda, de entender como um possível traidor se transformou no maior símbolo de uma terra que se orgulha de sua honra. A história que você vai conhecer vai abalar tudo o que você pensava saber sobre o Rio Grande do Sul, porque às vezes nossos heróis carregam as sombras mais escuras de todas. Vamos começar pelo que realmente aconteceu naquela madrugada que mudou para sempre a história do Rio Grande do Sul. Porque entender porongos é entender a alma dividida desta terra. Novembro de 1844. A Revolução Farroupilha agoniza depois de 10 anos sangrentos. O sonho da República Rio-Grandense está se desfazendo nas mãos de líderes cansados, cofres vazios e um povo exausto de guerra. Mas, para os lanceiros negros, aqueles 100 guerreiros que dormiam no Cerro de Porongos, a Revolução ainda significava tudo. Era a diferença entre morrer escravo ou viver livre. Esses homens tinham deixado para trás senzalas, chicotes e humilhações para empunhar lanças pela causa farroupilha. Lutaram em Seival, brilharam em Fanfa, derramaram sangue em cada coxilha deste pampa, acreditando na promessa de que, no final, seriam cidadãos de uma república onde a cor da pele não determinaria o destino de ninguém. Eram soldados de elite, temidos pelos imperiais, respeitados pelos companheiros. Guerreiros que transformaram a guerra de classes numa guerra de raças. Mas, na madrugada de 14 de novembro,
algo estava diferente. Os lanceiros estavam isolados, separados do grosso das tropas farroupilhas por uma distância suspeita. Seus comandantes brancos tinham encontrado desculpas para não dormir no mesmo acampamento. E David Canabarro, o general que deveria protegê-los, estava convenientemente ausente. Quando os soldados imperiais atacaram, foi um massacre. Não uma batalha, um extermínio. Os lanceiros foram pegos dormindo, cercados, sem chance de defesa. Em minutos, corpos negros cobriam o chão gelado do Pampa. Homens que sonhavam com liberdade morreram como escravos, traídos, abandonados, esquecidos. O que torna tudo ainda mais perturbador é a precisão cirúrgica do ataque. Os imperiais sabiam exatamente onde estavam os lanceiros. Conheciam o terreno, o número de soldados, até mesmo os horários da guarda. Era como se alguém tivesse desenhado um mapa detalhado para o inimigo. E aqui entra a pergunta que assombra a história gaúcha há quase 2 séculos. Quem forneceu essas informações? Quem tinha acesso a todos esses detalhes? Quem se beneficiaria com a eliminação dos lanceiros negros justamente quando as negociações de paz estavam chegando ao fim? A resposta aponta sempre para o mesmo nome: David Canabarro, o general que controlava aquela região, que conhecia cada movimento das tropas, que estava negociando diretamente com o Barão de Caxias os termos da rendição farroupilha. O homem que sabia que soldados negros livres e armados seriam um problema gigantesco numa sociedade escravista que tentava voltar à normalidade. Porque, veja, Porongos não foi apenas um massacre, foi a solução final para um dilema que atormentava as elites gaúchas. O que fazer com os negros que lutaram pela liberdade quando a guerra acabasse? Como devolvê-los à escravidão depois de 10 anos empunhando armas? Como explicar para os senhores de engenho que seus antigos escravos agora se consideravam cidadãos livres? A resposta estava naquele campo gelado entre os corpos dos lanceiros mortos. Problema resolvido. Promessas enterradas junto com os sonhos de liberdade. Comenta aí embaixo se você já tinha ouvido falar do massacre de Porongos antes desse vídeo, porque o que vem agora vai te mostrar como esse episódio terrível se conecta diretamente com o homem que veneramos como herói máximo da nossa história. Agora você precisa conhecer quem realmente era David Canabarro por trás da lenda que construímos sobre ele. Porque para entender se ele foi capaz de tamanha traição, primeiro precisamos desconstruir o mito e olhar para o homem de carne e osso que viveu naquele século XIX brutal. David Canabarro nasceu em 1796 numa família de estancieiros ricos de Santana do Livramento. Não era um revolucionário idealista lutando contra a opressão. Era um fazendeiro próspero defendendo seus interesses econômicos. Possuía terras, gado e, claro, escravos. Muitos escravos. Sua riqueza dependia diretamente do trabalho forçado de homens e mulheres negras que ele considerava propriedade, não pessoas. Quando a Revolução Farroupilha explodiu em 1835, Canabarro não aderiu por amor à liberdade universal. Aderiu porque o Império estava sufocando a economia gaúcha com impostos abusivos sobre o charque, ameaçando diretamente seus lucros. Era uma guerra de ricos contra ricos, disfarçada de luta pela liberdade. E Canabarro sabia exatamente de que lado estava. Mas aqui está o que torna tudo mais sinistro. Canabarro era brilhante, um estrategista nato, corajoso no campo de batalha, carismático com os soldados. Rapidamente se tornou um dos generais mais respeitados da causa farroupilha. Ganhou o apelido de Leão de Caçapava depois de vitórias espetaculares contra as tropas imperiais. Era o tipo de líder que os homens seguiam até a morte. E foi exatamente isso que os lanceiros negros fizeram. Eles confiaram nele. Acreditaram quando ele prometeu que lutariam lado a lado como irmãos de armas. Quando ele jurou que a República Rio-Grandense seria uma terra de iguais. Quando ele olhava nos olhos daqueles guerreiros e dizia que a liberdade valeria cada gota de sangue derramado. Mas por trás desses discursos inflamados, Canabarro mantinha uma correspondência secreta com o Barão de Caxias que revela sua verdadeira face. Em cartas descobertas décadas depois, fica claro que ele estava jogando um jogo duplo desde o início das negociações de paz. Prometia uma coisa para os lanceiros e negociava outra, completamente diferente com o inimigo. A carta mais devastadora é de outubro de 1844, apenas um mês antes do massacre. Caxias escreve para Canabarro:
Os negros e os índios não devem ser aproveitados, pois além de não merecerem a confiança do governo, seriam um perigo constante à tranquilidade da província. E Canabarro não protestou, não defendeu seus soldados, simplesmente concordou. Imagine a frieza necessária para isso. Canabarro estava literalmente negociando a morte dos homens que confiavam nele, que o seguiam cegamente, que acreditavam nas suas promessas. Estava transformando guerreiros em mercadoria de troca, vidas em moeda de barganha política. E o mais perturbador, ele fez isso com a precisão cirúrgica de quem conhece cada detalhe do terreno e das tropas. Foi Canabarro quem sugeriu que os lanceiros acampassem isolados em porongos. Foi ele quem garantiu que não haveria reforços próximos. Foi ele quem forneceu aos imperiais o mapa perfeito para o massacre. O general que os gaúchos chamam de herói passou informações detalhadas para o inimigo sobre a localização exata dos seus próprios soldados, soldados negros, que ele considerava descartáveis numa sociedade que precisava voltar à normalidade escravista. Mas aqui está o que vai te chocar ainda mais. Canabarro não fez isso por maldade pura. Ele fez por pragmatismo político gelado. Sabia que a guerra estava perdida, que a paz era inevitável e que soldados negros, livres e armados, seriam um problema gigantesco para a elite gaúcha. Então resolveu o problema da única forma que conhecia, eliminando-o. E funcionou perfeitamente. Com os lanceiros mortos, as negociações de paz fluíram sem obstáculos. Canabarro foi anistiado, manteve suas terras, seus escravos, sua posição social, virou senador do império, respeitado e próspero. O preço? 100 vidas negras que ele considerava um sacrifício necessário. Escreve nos comentários qual palavra te marca mais, traição ou pragmatismo. Porque o que vem agora vai te mostrar como conseguimos transformar esse homem no maior herói da nossa história. E porque essa transformação diz mais sobre nós do que sobre ele. Agora, chegamos ao ponto mais doloroso de toda essa história. Como conseguimos transformar David Canabarro no herói máximo da nossa identidade gaúcha? Porque a verdade é que nós, gaúchos, precisávamos desesperadamente de um mito, e Canabarro era o candidato perfeito. Pense bem, depois da derrota farroupilha, o Rio Grande do Sul estava destroçado. 10 anos de guerra tinham deixado a província em ruínas, famílias despedaçadas, a economia arrasada. O sonho da República Independente tinha virado pesadelo. Precisávamos urgentemente de algo em que acreditar, de alguém para admirar, de uma narrativa que transformasse a humilhação da derrota em orgulho da resistência. E foi aí que começou a maior operação de lavagem histórica já vista no Brasil. Canabarro, que morreu em 1867, foi sistematicamente transformado de fazendeiro pragmático em herói romântico. Suas cartas comprometedoras sumiram dos arquivos. Suas negociações secretas foram esquecidas. Porongos virou uma batalha heróica, onde os lanceiros negros morreram lutando, não uma emboscada covarde onde foram massacrados dormindo. A elite gaúcha tinha motivos óbvios para essa farsa. Admitir que Canabarro traiu seus próprios soldados seria admitir que a Revolução Farroupilha foi uma guerra suja, movida por interesses econômicos, manchada por racismo e covardia. Seria destruir o mito fundador da nossa identidade, a ideia de que somos um povo especial, mais honrado, mais corajoso que o resto do Brasil. Então, inventaram outro Canabarro, o general invencível, o estrategista brilhante, o homem que nunca abandonou um companheiro. Escreveram livros, ergueram estátuas, batizaram ruas, transformaram o possível traidor de Porongos no leão de Caçapava, símbolo máximo da bravura pampiana. E nós compramos essa mentira porque ela era mais confortável que a verdade. Porque é mais fácil acreditar que descendemos de heróis do que enfrentar a possibilidade de que nossos ídolos tinham pés de barro. Porque questionar Canabarro seria questionar toda a narrativa que construímos sobre nós mesmos. Mas o preço dessa mentira foi altíssimo. Ao transformar Canabarro em herói, apagamos da memória os verdadeiros heróis de Porongos, os lanceiros negros. Homens que deixaram a escravidão para lutar por um sonho de liberdade, que empunharam lanças contra o império, que morreram acreditando em uma promessa que sabiam que talvez nunca se cumpriria. Esses, sim, eram os verdadeiros heróis. Não tinham terras, não tinham escravos, não tinham nada a ganhar exceto a própria dignidade. Lutaram sabendo que, mesmo vitoriosos, enfrentariam o preconceito de uma sociedade que os via como inferiores. E mesmo assim, lutaram. Mesmo assim, acreditaram. Mesmo assim, morreram por um ideal.
mas nós escolhemos esquecer deles. Escolhemos relembrar um homem que possivelmente os traiu, porque os lanceiros negros nos lembravam de verdades incômodas sobre a nossa história. Sobre a escravidão, sobre racismo, sobre as injustiças que preferimos não ver. E hoje, 180 anos depois, ainda estamos pagando o preço dessa escolha. Ainda temos dificuldade de falar sobre racismo no Rio Grande do Sul. Ainda romantizamos nossa história como se ela fosse pura, limpa, heróica. Ainda preferimos o mito confortável à verdade perturbadora. David Canabarro não é apenas uma figura do passado. Ele é o espelho da nossa alma coletiva. É a escolha que fazemos todos os dias entre enfrentar nossas contradições ou viver na fantasia de uma pureza que nunca existiu. A pergunta que fica é: estamos prontos para olhar esse espelho de frente? Estamos dispostos a trocar heróis de mentira por verdades incômodas? Conseguimos honrar os verdadeiros heróis da nossa história, mesmo que isso signifique derrubar alguns ídolos? Porque no final, Canabarro nos ensina algo fundamental. Nossos heróis são escolhas. E essas escolhas dizem mais sobre quem somos do que sobre quem eles foram. Talvez seja a hora de escolher melhor. Talvez seja a hora de lembrar dos lanceiros negros não como vítimas esquecidas, mas como os verdadeiros símbolos da coragem gaúcha. Homens que lutaram por liberdade quando a liberdade era um sonho impossível. Que morreram por dignidade quando dignidade era um luxo que a sociedade não lhes permitia. Essas histórias no Rio Grande do Sul não precisam de mentiras para serem grandiosas. Elas só precisam de coragem para serem verdadeiras. E se está aqui embaixo agora, deixa seus comentários. Depois de conhecer essa história, você ainda vê Canabarro da mesma forma? E mais importante, que outros mitos da nossa história merecem ser questionados? E se esse vídeo te fez pensar em alguma coisa sobre a nossa identidade gaúcha, deixa seu like e se inscreve no canal, porque aqui a gente não tem medo de questionar verdades inconvenientes. E se você quer mais histórias que desafiam o que você pensava que sabia sobre o Rio Grande do Sul, ativa o sininho das notificações, porque a verdade pode doer, mas ela sempre liberta. E talvez isso seja o que os lanceiros negros mais queriam, que um dia, finalmente, a verdade sobre eles fosse contada.